Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é mais um vídeo do canal Programação Avançada CLP. E o tema que eu vou estar abordando hoje é o Function Block. Gostaria de estar comentando alguma coisa sobre o Function Block em cima do SCL. Então, vamos lá, Add New Block, Function Block, SCL. Vamos colocar aqui bloco cálculo. Ok. Vamos colocar um comentário aqui. Bloco cálculo. Aqui, o que a gente vai fazer nesse bloco? A gente vai receber algumas variáveis, alguns valores, computar esses valores e devolver. Então, a gente vai receber algum valor em A, variável real, B e C. A, B e C. E a gente vai responder em X, né? X é real também. Então, vamos lá. X é igual a A mais B vezes C. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando os valores de A, B e C. A gente vai multiplicar primeiro o B e o C. Depois que a gente multiplicar, a gente vai somar com o A. E aí a gente vai ter o valor da nossa incógnita, que a gente vai jogar no X. Tá ok? Vamos ver se tem algum erro no nosso bloco. Beleza, não tem nenhum erro. Bom, agora a gente vai criar aqui um outro bloco. Pode ser o function normal, que a gente não vai criar nenhuma variável nele. Então aqui vou colocar aqui geral. Vou colocar aqui chamada dos blocos. Esse bloco, então, a gente vai estar chamando aqui esse bloco que a gente acabou de criar. Eu criei uma DB aqui para estar servindo de exemplo. Então, equação 1, equação 2, equação 3, tudo dentro de uma estrutura que a gente precisa para fazer o cálculo lá. Então é o X, o A, o B e o C. Dentro da chamada dos blocos, eu vou estar chamando esse bloco que a gente criou aqui. Então, o que acontece? Quando você chama esse bloco, ele necessariamente vai criar uma DB. Por que ele vai criar uma DB? Porque não só dessa vez eu estou chamando ele, como em diversas outras vezes eu vou chamar esse bloco. E cada vez que ele dá o loop no programa, ele vai calcular e jogar aqueles valores naquelas variáveis que você direcionou. Então essa memória vai servir para calcular e para derivar os seus valores. Derivar no sentido de nomear a nossa incógnita. Ó, você vai receber tal valor. Então vamos lá.
valor de A, B, C e o X. Então a gente vai colocar aqui db01, equação 1, valor de A. db01, equação 1, valor de B. db01, equação 1, valor de X. db01, equação 1, X. Tá ok. Aqui ele já vai realizar esse cálculo. Se meu main estiver chamando o chamado de blocos, ele vai chamar ele vai rodar e vai fazer o nosso cálculo aqui. O que eu posso estar utilizando aqui a mais? Eu posso chamar novamente esse bloco. Opa, chamei o bloco errado. Pergunta de novo se eu quero criar uma DB. Obviamente que sim. Então as DBs elas vão ficando por aqui. Ó. Se a gente clicar nessa DB, foi o próprio bloco que criou essa DB aqui. Quando a gente criou o bloco, ele cria essa DB. Se eu fizer alguma alteração nesse bloco, eu quero alterar. Você vem, altera, depois é só dar um update no bloco que ele atualiza o bloco e consequentemente a DB dele. Então aqui no caso a gente vai estar jogando o valor de DB equação 2 A DB equação 2b db equação 2c e db equação 2x. Então ele vai pegar essas variáveis, vai executar aquela equação que a gente fez no bloco, né? Essa equação aqui, que é o B vezes o C adicionado ao A, que vai dar X. Eu poderia também estar chamando em um bloco SL também. Por exemplo, eu vou criar aqui um function block, vou colocar aqui SL, chamada 2, chamada dos blocos 2. Então aqui, ó, chamada dos blocos 2. Só relembrando que quanto mais você comentar o seu software, melhor. Hoje você lembra o que está fazendo, mas daqui a um mês, 2 meses, você não vai lembrar, e o que vai te relembrar é isso daqui, comentário. Inclusive para outros programadores. Na realidade, isso não é tratado como um comentário, isso é tratado como um documento. A documentação do seu software, na realidade, é esse comentário aqui. Então vamos lá. Bloco cálculo 1. A gente vai chamar ele aqui. Vai criar uma DB. Ele vai atribuir o nome da DB. Correto?
E aqui a gente vai estar jogando o valor da DB ponto equação 3 ponto A. Aqui DB ponto equação 3 ponto B, DB equação 3 C, DB ponto equação 3 ponto X. Então aqui a gente chamou o bloco, em que você coloca seu comentário: bloco calcula fulano de tal. Então é isso.